Bom dia, aqui estamos no programa Boston Rural, hoje sendo dia 4 de setembro de 2020. São precisamente 6 horas e 6 minutos aqui no programa Boston Rural. E ao olharmos para a previsão de tempo, comparando a nossa com Teófilo Otoni, Minas Gerais, Brasil, reparamos que existem várias coincidências. A umidade relativa do ar está em 94%, e aqui também. A temperatura em Teófilo Otoni no momento fazem 18 graus, aqui também. Diferença, claro, sendo que por estarmos em hemisférios opostos, naturalmente que o momento em que o Sol nasce é um pouquinho diferente, comparando as duas cidades. Teófilo Otoni, este momento ocorreu às 5h49 da manhã, portanto já está claro em Teófilo Otoni, e aqui este momento está previsto para 6h14, portanto daqui 7 minutos, então estaremos aqui assistindo esse momento, enquanto compartilhamos um depoimento com os nossos telespectadores, os nossos alunos, os nossos parceiros, os nossos colegas, os nossos amigos, as pessoas com quais iremos compartilhar daqui uma semana, durante o primeiro simpósio internacional de medicina veterinária da Unidocton, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Brasil. Iremos compartilhar algumas informações, algumas questões que foram levantadas durante o nosso preparo para essa palestra. E uma das coisas que surgiu nos últimos dias, chegou um questionamento por parte de uma colega, onde ela pergunta como é que se comparam a prática científica da medicina veterinária aqui de Boston, aqui dos Estados Unidos, com aquilo que verificamos durante muitos anos aí em Minas Gerais, inclusive em Teófilo Otoni. E, portanto, eu vou tecer alguns rápidos comentários, mas antes mesmo da gente entrar no mérito desta pergunta, para comparar aquilo que acontece no Brasil com o que acontece aqui, naturalmente que existem diferenças culturais, e essas diferenças afetam naturalmente os relacionamentos que as pessoas desenvolvem, e às vezes a pressa do dia, o corre-corre, e a economia e uma série de fatores socioeconômicos dentro da nossa visão holística nessa problemática, podemos de fato afirmar que existem algumas diferenças. E para melhor dar um exemplo sobre uma pessoa que deu um depoimento há mais ou menos 5 meses, uma veterinária que formou em 2016, e ela comentou que 60% da turma é do gênero feminino. Ela colocou que a maioria das pessoas com quem ela interage não tem um relacionamento pessoal, como no caso de um amigo, com uma médica veterinária, como no caso dela. Ela citou que ela demorou 10 anos para se formar, portanto se formou com 28 anos de idade. Isto porque aqui nos Estados Unidos necessitou dela fazer um curso de graduação e um pós-graduação. A pós-graduação dela determinou um doutorado em medicina veterinária, e tudo isso envolveu o que hoje vem a ser uma dívida para ter se formado de aproximadamente $300 mil, somente para o curso de medicina veterinária, sem considerar os estudos preliminares dela. E então ela começou já a pagar, já de algum tempo, aproximadamente sendo previsto que o último pagamento dela, a última mensalidade dela, ela estará com 62 anos de idade. Portanto, ela paga $1.100 por mês, e isso vai acontecer durante mais 30 anos. E, portanto, ela então acredita que só mesmo ao fazer 62 anos de idade, pagando $1.100 por mês, é que ela vai terminar de pagar essas prestações com relação ao seu investimento na medicina veterinária. E ela vem a colocar outros detalhes também nesse depoimento dela. Ela fala que existe aquilo que poderíamos chamar de uma fadiga de compaixão.
ela fala muito em burnout, ou aquela pessoa que através do estresse do trabalho meio que se sente queimada, e que isso leva a pensamentos de suicídio. E ela cita que desde 2010, 10% dos formandos se suicidam neste país, sendo que 75% deles ou delas trabalham com clínica de pequenos animais. E inclusive ela propriamente dita, 3 das colegas dela que se formaram com ela já cometeram suicídio. Ela comenta que isso tipicamente ocorre durante os primeiros 5 anos depois de formada, e que ela, em comparação com a população em geral, corre um risco de 3,5 vezes mais a probabilidade de tirar a sua própria vida. Ela comentou como é que seria um típico dia dela ao chegar na clínica de pequenos, onde ela é funcionária. Ao chegar às 7h45 da manhã, uma ajudante, uma assistente da clínica a recebe ainda no estacionamento, dizendo que tem um cliente dentro da clínica, que o cão está beirando o falecimento, e ao rapidamente analisar o que estava acontecendo, ela comentou com a proprietária que o prognóstico era bastante difícil, bastante pobre, mas que a proprietária falou que ela tinha que fazer tudo dentro do possível e do impossível para salvar o cachorro. O cachorro veio a falecer, e enquanto ela estava lidando com a parte emotiva, né, os prantos, os gritos, os berros da proprietária, ao tentar inclusive abraçá-la com compaixão, ela falou que uma outra assistente já estava indicando para ela que ela estava atrasada, já há 20 minutos atraso para o cliente que já estava aguardando com o horário marcado para as 8 da manhã. E que essa pessoa estava na recepção, já estava dizendo que estava atrasada para o trabalho e que ia embora, que estava extremamente nervosa, chateada, e que iria postar no Facebook uma série de comentários negativos a respeito da médica veterinária e a respeito da clínica. Então o que ela fez foi, a veterinária, ao encontrar na recepção com a dona desse cachorrinho que estava lá simplesmente para receber vacinas, foi recebida com um sorriso, e que tudo ocorreu normalmente, direitinho e tal. E ela começa a contar vários outros casos, que ela atendeu um cachorro com alergia, e que a pessoa que estava lidando com esses problemas de alergia, que se ela pagasse pelos medicamentos antialérgicos, o cão não teria os problemas que estava tendo. Ela comentou um caso onde precisaria de fazer uma cirurgia ortopédica. Ela comentou como é que seria para ela lidar com uma senhora idosa, já aposentada, com um gato que estava com um prognóstico muito ruim em termos de saúde, mas que ao recomendar a eutanásia, né, o sacrifício do gato, a mulher falou que se ela não fosse pobre, que isso não estaria acontecendo com ela. Portanto, mais um caso onde o cliente, ao não se relacionar muito bem com o médico veterinário, no caso da médica veterinária, estavam ocorrendo alguns conflitos, alguns problemas entre os dois na comunicação. O dia continua, e ela comenta como é que ela tem que lidar com fazer análises laboratoriais para telefonar para clientes, dando o diagnóstico através do telefone, que um cliente chegou e falou que ela não estava fazendo nada para ajudar o cachorro dele, e que ela já estava antevendo que ela não ia poder almoçar e que teria que ficar até depois do horário do expediente. E tudo isso e muitas outras coisas já haviam ocorrido, e eram simplesmente 11 horas da manhã. Ela comenta que mais de 50 horas de trabalho por semana são necessários dentro daquela clínica, e que para ter uma renda um pouquinho maior, para poder ajudar a pagar as suas dívidas, ela teve que adquirir outras oportunidades de trabalho, aumentando a sua carga horária para 80 horas por semana. E que os clientes estavam esperando nela uma conselheira, uma educadora, uma
administradora das finanças, uma líder da equipe, que ela representava o negócio diante dos clientes e tipicamente era atacada por ser incompetente. Tudo isso em questão das primeiras horas onde ela estava trabalhando. Ela deu um exemplo onde um gato chegou com um problema sério de obstrução urinária e que ao comentar com o proprietário que esse gato precisaria de uma clínica de emergência, o proprietário falou que não poderia pagar esse valor. Então, ao recomendar o sacrifício como uma opção, o proprietário falou que você está me pedindo para matar o meu animal de estimação porque eu sou pobre. Por que você é veterinário? Você obviamente não quer saber dos animais. E isso tudo foi afetando a sua capacidade de absorver emotivamente, emocionalmente para a sua alma, questionando a sua habilidade, as suas capacidades, e que, como as pessoas, no caso desse gato, como a pessoa não poderia pagar o tratamento, né, a cirurgia que foi necessária, ela usou do seu salário para pagar isso, porque de fato foi tirado do seu salário pela gerente do escritório que estava lidando com as finanças, e enfim, tudo isso afeta a sua saúde mental e eventualmente a sua humanidade, e que inclusive as pessoas que colocam na mídia social assuntos acabam só prejudicando a situação, e que para isso mudar, essa médica veterinária no seu depoimento diz que vai precisar haver muita educação, esclarecimento do público em geral, muita conversa aberta e principalmente compaixão. E ela, ao colocar tudo isso, recomenda que os clientes formam uma parceria proativa com a sua médica veterinária e que fazem do uso de um exame clínico anual, que muitas vezes os casos são reversíveis ou tratáveis, e tudo isso ela colocou dentro do espírito de que o médico veterinário, a praticista aqui nos Estados Unidos, neste clima de uns tempos para cá, tem sido bastante desafiador o trabalho. E a gente então, ao encerrar os detalhes que a colega coloca na forma de depoimento, gostaria de lembrar que a nossa palestra, titulada Qualidades, Relacionamentos e a Prática Científica, irá abordar uma série de assuntos voltados a uma situação semelhante a essa, mas só para fechar um pouquinho a questão da comparação entre o trabalho do médico veterinário ou da colega brasileira, se ela estivesse trabalhando neste país, principalmente aqui na região de Boston, diferentemente da região de Teófilo Otoni, que tudo isso estaria realmente fazendo parte do seu dia a dia, situações semelhantes a esse depoimento que a colega coloca. E naturalmente que ao trabalhar com clínica somente, seja de pequenos ou até mesmo clínica de grandes animais, existe uma série de desafios que sem dúvida as pessoas vão precisar lidar com isso, mas uma diferença muito interessante também que a gente observa é no treinamento e na educação e na escolaridade do colega americano frente àquele colega brasileiro. Naturalmente que o modelo médico, inclusive voltado àquilo que é ensinado numa escola de medicina humana, é basicamente aquilo que se aplica à medicina veterinária aqui neste país. Enquanto que no Brasil, eu posso falar especificamente da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e existem basicamente 4 departamentos, sendo que o típico formando recebe uma visão bastante ampla na área de zootecnia, de clínica e cirurgia, reprodução, inspeção e tecnologia de alimentos, medicina veterinária preventiva. São vários pilares, vários departamentos, vários setores, várias disciplinas que fazem com que o curso de graduação, e é claro, se a pessoa depois for fazer um curso de pós-graduação,
poderia chegar a mais ou menos a mesma faixa etária dessa colega que a gente citou e ter uma habilidade de trabalhar diante de uma situação bem mais, eu diria, ampla. Talvez clinicamente ou cirurgicamente a pessoa, ao se formar, não sairia com muitas habilidades, porque teria que adquirir isso tudo através da experiência no campo, mas sem dúvida que para as condições de trabalho no Brasil, a grade curricular e as experiências que os alunos, o corpo docente está, o corpo discente está tendo diante daquilo que o corpo docente se propõe a desenvolver em termos de experiências e atividades e didática e pedagogia, sem dúvida é uma situação relativamente diferente uma da outra. E gostaríamos de ter esse comentário sobre tudo isso, inclusive durante a nossa palestra. Basta qualquer pessoa que já queira adiantar perguntas, sinta-se à vontade de enviar um e-mail para mark.baptista@comcast.net. Pode entrar no site da medicalagribusiness.com e pode ou poderia nos enviar um WhatsApp para adicionando o 508-736-4920. E com isso gostaríamos de deixar os nossos amigos aí em Teófilo Otoni com esta bela imagem deste nascer do sol nesta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, sendo que agora são precisamente 6 horas e 22 minutos. Muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia.